Bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Lupa do Jardim Botânico Municipal de Bauru. Hoje nós vamos aprender sobre as flores. Na minha primeira visita na coleção das orquídeas, eu me perguntei, não era para todas as orquídeas estarem floridas? Bom, fiquei com essa dúvida, né? Por que tem poucas flores? O Vinícius, biólogo daqui do jardim, vai tirar essa dúvida e ainda nós vamos sair para explorar as flores que existem aqui no jardim. Vamos lá? Eu tô aqui com o biólogo Vinícius do Jardim Botânico e espero tirar as minhas dúvidas. Porque quando eu entrei aqui na coleção de orquídeas, a primeira coisa que eu pensei foi por que todas não estavam floridas? Será que eu vim na época errada do ano, mas a gente já tá começando a primavera agora, né? E por que no mercado todas estão floridas e aqui não? Boa pergunta, Gabi. É isso aí. Aqui no nosso orquidário, né, nós temos essa coleção de orquídeas, né, e nós cuidamos dessas plantas para manter a conservação e manter a vida delas. Né? Diferente de um local de produção de orquídeas, né, uma floricultura, um mercado, ou seja, um local de venda de orquídeas, o nosso objetivo não é vendê-las, né? Então nós temos os cuidados básicos apenas para a manutenção do bem-estar dessas plantas. Cada uma delas vai florescer na sua época. Agora, quando você vai numa feira de flores ou num lugar de venda de mudas, de flores, perdão, muitas delas têm vamos dizer assim, um adubo, né, que os produtores colocam nessas plantas para, por exemplo, estimular a floração. Então, quando você vai comprar, todas elas estão floridas. Então, por isso que tem essa diferença. Mas todas essas orquídeas florescem em alguma época do ano ou tem um período maior ou algumas não produzem flores? Olha, todas essas plantas, todas as orquídeas produzem flores em determinada época do ano. Aí vai depender muito da espécie, né? Em geral, com o início da primavera e com a estação chuvosa, né, as plantas tendem a florescer mais. Não só as orquídeas, né, mas também outras plantas que nós vemos por aí na natureza. Então, é por isso que tem essa diferença. Então, nós estamos chegando na primavera, mas não temos flores ainda aqui, por exemplo, porque não é a época delas. Né? E talvez nem quando chegar a primavera seja ainda. Então depende muito da espécie. Então sempre tem que vir aqui no jardim para cada dia conhecer. Isso, o ideal, se você quiser ver orquídeas, plantas diferentes, floridas, tem que vir em várias épocas do ano. Entendi. Quando a gente olha para a paisagem, né, talvez no primeiro momento a gente não enxergue nenhuma flor. Mas se olhar mais cuidadoso, se você observar, até nesse gramado está repleto de flores. Olha que legal. Nossa, verdade, a gente Várias não presta flores. atenção. Não prestamos atenção, pequenas, né? Inclusive a própria grama tem flor. Sabia disso? A própria gramínea. O próprio gramado, as gramíneas também são plantas com flores. Não são flores tão vistosas, tão coloridas, né? Mas elas têm sim. mais chama atenção é aqui no Lago de Plantas Aquáticas. Eu acho que
tem essas flores roxas lindas. Verdade, olha que bonito. Essas são as flores da ninféia. São ninféias, né? E muito curioso, pois no caso dessas flores, o caule ele está submerso lá embaixo da água, né? E apenas a flor e as flores e as folhas, né, vão para a superfície. Então forma esse, como se fosse um tapete, né, de folhas e flores muito bonito. E é de manhã que elas ficam fechadas? Tem uma hora que elas ficam fechadas, né? Sim, algumas espécies, sim, em determinada época do dia, ela fecha e depois ela abre. Né? Algumas abrem durante a noite, depende muito da espécie. Um exemplo, por exemplo, a Vitória Régia, que é uma planta dessa família, ela abre durante a noite. E tem flores que não fecham, né? Por que elas fazem isso? É uma estratégia, né? Por exemplo, no caso da Vitória Régia e das ninféias, é uma estratégia de polinização. Ela abre durante a noite, por exemplo, da Vitória Régia, chama a atenção dos polinizadores, dos besouros, né? E aí ela fecha com o besouro lá dentro. Então aumenta a chance de polinização. Então é uma forma diferente de polinizar uma flor para outra. E eu acabei de descobrir que isso daqui também é uma flor. É muito estranha, parece um órgão. Como que ela chama? É verdade, né? Olha que legal essa daqui, né? Aí ela já essa tá daqui aberta. Está aberta, isso. Ali elas estão fechadas, né? E aqui elas estão abertas. Essa aqui está aberta. Ela é o papo de peru, né? É a flor de uma trepadeira. Se vocês observarem, né? A trepadeira está subindo nessa estrutura. Temos as folhas delas aqui e essas aqui são as flores. Começam pequenas fechadas e elas terminam maiores, né, abertas. Temos aqui uma bem legal. Próximo. Então isso daqui é uma flor diferenciada, né? Sim. Bem diferente. E ela tem esse aspecto, né? Parece uma carne, né? Um pedaço de carne. Sim. Ela chama a atenção de insetos, moscas, né? De mosquitos que entram aqui. Consegui dar um enfoque, ela entra, os insetos entram ali e fazem a polinização da flor lá dentro. Lá dentro encontra-se o pólen desta flor. Aqui é um jardim de descobertas, né? Sim. Na minha cabeça só tinha orquídea, aqui as flores do lado de plantas aquáticas, mas a gente prestar atenção, tem até na grama. Na grama, nas trepadeiras também. E uma curiosidade, Gabi, é que essa flor, o papo de peru, ela é uma das maiores flores do Brasil. Essa daqui é pequenininha, mas tem flores que podem chegar até 50 centímetros, 60 centímetros. E as árvores, todas têm flores também? Todas as árvores, Gabi, todas elas produzem flores, né? E também vão florescer dependendo da época do ano. Porque olhando assim não aparece, né? Tem que ver de perto. Olha, mas se a gente tiver a observação, né? Prestar atenção na observação, ó, tem uma florzinha ali. Sim. A flor da primavera. Eu acho que vamos dar uma olhada, né, lá no mirante, porque no mirante a gente consegue ver toda a mata, né? Vamos. Quem sabe a gente consegue localizar alguma flor. Sim, vamos lá. Olha que interessante, Gabi. Nós viemos até o caminho do mirante e ainda não encontramos nenhuma flor no meio do caminho. Elas estão por aí, algumas existem, mas é muito difícil de observar. Olha só então, Gabi, nós estamos bem aqui no mirante, nós conseguimos ver um panorama de toda a paisagem aqui, a floresta, e a gente até consegue. É que não sei se o pessoal que está em casa vendo o vídeo vai conseguir ver, mas eu estou vendo assim pelo menos duas árvores que estão floridas. Mas por conta da coloração e da distância, é muito difícil de ver, né, na paisagem. Então, você não vai conseguir observar nessa floresta, por exemplo, todas as árvores floridas. Né? Não é uma coisa que naturalmente, não acontece naturalmente aqui na nossa região, no Jardim Botânico. E digo mais, no Brasil, inclusive, dificilmente você vai ver uma paisagem natural assim, toda florida. Ali é aquele amarelinho ali? Aquele amarelinho, olha, como eu estou sem óculos, não posso dizer se são flores ou se são folhas amareladas. Tem que ver de perto mesmo, o negócio é uma observação de pertinho. É uma versão próxima, as flores são pequenas, né? A não ser que seja uma floração muito intensa, mas a gente pode observar isso aqui na floresta. Mesmo em épocas, né, de chuva, uma ou outra árvore vai aparecer florida. Sim. Mas ao longo do ano a gente consegue enxergar várias plantas que possuem flores. Basicamente, todas essas árvores que vocês estão vendo aqui produzem flores. Todas. Mas cada uma em uma época.
será que não tem nenhuma planta florida agora no Jardim Botânico? Será que vocês conseguem enxergar? Lá longe, no meio da floresta, uma árvore, um ipê amarelo tão bonito.